Vamos conversar com a médica, coordenadora do Núcleo São Paulo de Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e diretora do Sindicato dos Médicos e Médicas de São Paulo, Carolina Pastorim Castineira. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Carolina, o Sindicato dos Médicos de São Paulo acabou denunciando a respeito da situação, fazendo uma denúncia a respeito da situação dos profissionais que estão prestando o serviço como pessoa jurídica. Eles estariam sendo afastados sem os seus direitos quando adoecem. E nós sabemos que, em função da pandemia, muitos profissionais têm adoecido em função aí da Covid-19. Eu queria saber a respeito de como está a situação desses profissionais, Carolina. Bom, é uma situação que não é de agora, né? A precarização do trabalho médico já é antiga, né? É de décadas já, a gente pode colocar aí. Essa pejotização que a gente chama, né? Não é novidade, é um reflexo já de vínculos de trabalho cada vez mais enfraquecidos e postos de trabalho que estão sendo diminuídos com a falta de concurso público, né? Então, a pandemia só deixou claro essa precarização, né? Só veio aí à tona um problema que a classe e a categoria médica já enfrenta há bastante tempo, né? Então, a gente tem colegas que de um dia para o outro, por conta do cancelamento dos seus postos de trabalho eletivos, né, que a gente chama, não de urgência e emergência, ficaram sem renda, né? E colegas que agora, durante a pandemia, por estarem doentes, por não terem nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de direito, né, como férias, auxílio-doença, 13º, que são características de CLT ou até de servidores, né, estão com uma mão na frente e outra atrás, abandonados à própria sorte, né? A gente tem visto vários casos, e isso é um reflexo do contrato PJ, né? O contrato PJ trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganha, e você não tem direito algum. Então, quando o médico ou a médica fica doente, ele está por sua própria conta, principalmente agora durante a pandemia. Então são médicos que são contratados como pessoas jurídicas na prática, mas que ali no seu dia a dia acabam desempenhando funções como alguém que tem de fato o vínculo empregatício e arriscando, né, nesse contexto de pandemia, arriscando a sua própria saúde. E tem havido, onde que trabalha, né, trabalham essas pessoas? São nas unidades de saúde, nos hospitais de campanha também temos os médicos pejotizados. Como é isso, Carolina? Hoje a gente já tem o médico PJ em quase todos os espaços de saúde, aí, né? A gente, é, na saúde suplementar, né, na saúde privada, isso é muito comum, é uma prática muito comum, na verdade, é a maioria, né? É raro você ver um contrato CLT na saúde suplementar, né? Dentro do SUS, por conta das terceirizações que têm sido feitas através das organizações sociais de saúde, né? A gente tem visto já esses contratos também PJs em relação da própria OS com os médicos, né? E no hospital de campanha vai um pouco além ainda, não é nem o PJ, né? É um outro tipo de contrato que eles têm estabelecido, que é um vínculo mais enfraquecido ainda, né? É um vínculo que o médico tem entrado como sócio da empresa para receber os lucros e os dividendos somente. Então, funciona do mesmo esquema no sentido de direitos. O médico não vai ter direito algum se ele não for trabalhar, se ele por acaso ficar doente, ou ter até um acidente de trabalho, vamos supor. Ele está indo para o trabalho e sofre um acidente de carro, ele não tem direito nenhum. Então, esses vínculos empregatícios enfraquecidos, né, são reflexo de toda a situação que a categoria tem passado, né, e trazem esse imenso problema aos colegas médicos e médicos, que não têm direito algum. Então, nós temos aí o PJ em vários espaços já dos equipamentos de saúde, pelo Brasil afora, né? E no caso, por exemplo, dos contratos, a gente sabe que varia, né, de lugar para lugar, mas dos contratos com as organizações sociais de saúde, né, em que não existe ali um estabelecimento de cumprimento dos vínculos empregatícios, dos direitos trabalhistas relacionados justamente aos profissionais que trabalham por intermédio dessas organizações. Como que é isso, Carolina?
A questão das organizações sociais, né, do vínculo da prefeitura com essas organizações, ou até mesmo do governo do estado com essas organizações, ele não fiscaliza todas as condições de trabalho, né? Não existe uma transparência 100% desses contratos da prefeitura ou do estado com as OSs, né? A gente tem visto aí, através da CPI das OS que já está sendo feita, uma outra CPI que também está sendo aberta em relação a essas OS, as terceirizações, até as quarteirizações, né, que a gente chama também. A gente tem visto que não existe uma fiscalização 100% feita, né? Então, vai muito da OS, do empregador ali. Então, a gente tem visto vínculos mistos, né? OS que tem parte CLT e tem parte PJ, né? Então, não existe muito esse vínculo. E o médico e a médica, eles têm que começar a entender que essa precarização, essa flexibilização não é benéfica. Principalmente na área da saúde, que a gente está sujeito, exposto a riscos biológicos, né? A gente tem um risco já natural de adoecimento por conta do ambiente onde a gente trabalha, né? No meio de uma pandemia, isso se torna ainda mais grave, né? Então, é preciso que o trabalhador médico, a trabalhadora médica, entenda isso e traga essa denúncia aos órgãos responsáveis, né, ao sindicato, para a gente entender o que está acontecendo ali no local de trabalho e como a gente pode proteger aquele trabalhador. E como que está a situação geral justamente disso, né, da proteção à saúde do médico, tanto pejotizado como não pejotizado também, o seletista, aquele que tem os vínculos garantidos de acordo com a lei. Como que está a situação hoje? Porque a gente escutava muito no começo da pandemia problemas de falta de equipamento de proteção individual, também de condições de trabalho mesmo para evitar o contágio. Como é esse cenário hoje? Entre os PJs a gente não tem nenhum tipo de proteção, né, nenhum tipo de direito, então a gente não consegue nem ter essa estatística, assim, porque a gente sabe que assim que o trabalhador PJ passa por algum problema de saúde, ele mesmo se afasta e ele fica com os encargos todos para si. Entre os CLTs e os servidores, a gente tem uma discrepância muito grande aí, né? Tem locais com equipamentos de proteção adequados, né? Talvez não os melhores, né? Mas adequados. Tem locais que a restrição é grande, a gente tem profissionais trabalhando, às vezes até sem N95 ainda, que é aquela máscara que ficou famosa aí na pandemia, né? Então varia muito. A gente tem recebido várias denúncias ainda de falta de equipamentos de proteção adequados, né? A gente tem recebido várias denúncias das pessoas estafadas, né? Os profissionais de saúde estão estafados, estão cansados, não só fisicamente, mas mentalmente, porque você teve que afastar uma parte da força de trabalho por questão de risco, né? Eram pessoas do grupo de risco, com outros problemas de saúde, que já não estão trabalhando. Então, a parte que ficou está ficando sobrecarregada, a saúde mental é uma coisa extremamente importante que a gente tem que bater nessa tecla, né? Então, a gente tem visto profissionais exauridos, né? Profissionais à beira de síndrome de burnout, que a gente chama, né? Que é uma síndrome de estafa completa, né? Então, as denúncias têm chegado, a gente tem checado, tem visto algumas coisas já muito inadequadas, tem tentado trabalhar com isso, e é importante que essas denúncias cheguem até a gente, para a gente poder dar andamento e verificar. Mas é muito discrepante, assim, né? Você tem locais que estão melhores, né, menos piores, a gente pode assim chamar, e outros em que a situação do trabalhador médico é bem complicada. Que a sociedade atente para isso, porque as condições do médico, na verdade, elas podem comprometer todo o sistema de atendimento, né? É algo que diz respeito à vida do médico, que tem que ser valorizado, e também à vida das outras pessoas que ele está atendendo, médicos com sobrecarga, sem condições. É um problema muito sério que precisa ser visto com muito compromisso por parte do poder público, não, Carolina? Sim, sem dúvida, né? É muito bonito falar que nós somos heróis de capa branca, mas não dar as condições adequadas para que a gente faça o nosso trabalho, né? Eu acho que está todo mundo muito interessado, a nossa categoria está muito interessada em lutar, em ajudar na pandemia, né? Mas nós somos trabalhadores.
e a gente precisa de condições adequadas, minimamente ideais, para poder exercer a nossa força de trabalho, né? Para poder fazer o nosso trabalho com segurança, né? E com dignidade, né? É o mínimo que a categoria pede, é o mínimo que o sindicato defende, né? Então, é muito importante que o poder público tenha essa noção de que os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, estão entrando nessa situação muito complicada desde o início da pandemia, né? E conforme essa pandemia vai se mantendo, a situação vai ficando cada vez mais grave, né? É importante chamar essa atenção, por isso é tão importante as denúncias, tão importante o apoio da mídia, para mostrar que nem tudo é flores, né? Na hora de homenagear, bater palma para a gente nas sacadas, muito bonito, muito obrigado. Mas isso também precisa de condições adequadas de trabalho. E como o sindicato está encaminhando essas denúncias que estão chegando, né? Tem havido tentativa de diálogo com parte do poder público, mesmo das empresas privadas? Vai existir algum tipo de ação judicial no sentido de garantir as condições de trabalho, as condições e os direitos também desses médicos pejotizados? Quais são as iniciativas que estão sendo elaboradas? O sindicato tem um canal aberto de denúncias, né? Qualquer pessoa pode fazer denúncia, está no nosso site, está nas redes sociais, então as denúncias são anônimas, que isso fique bem claro, se a pessoa não quiser se identificar, sem problemas, né? E a partir do momento que aquela denúncia chega até a gente, não necessariamente através do canal, ou se alguém nos procura, né? A gente investiga o que pode ser feito numa esfera jurídica ou numa esfera administrativa em relação à prefeitura ou ao Estado, né? Depende muito aí do tipo de denúncia que é feito, né? A gente tem tomado várias iniciativas, né, de divulgação em redes sociais, né, de campanhas, né? A gente tem visitado os locais de trabalho, a gente tem articulado com outros sindicatos, né, da área da saúde também, para fortalecer a nossa luta, né? A campanha salarial, que a gente está entrando agora na campanha salarial, traz também requisitos relacionados à pandemia, né? Então, a gente está fazendo... são várias frentes de trabalho, né? O canal de denúncia, as redes sociais, a visita aos locais de trabalho, o contato com outros sindicatos e a campanha salarial que também vai ajudar na questão da pandemia, trazer direitos aos médicos e médicas decorrentes dos problemas da pandemia. Tá certo, Carolina. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima. Até conversamos aqui com a médica, coordenadora do Núcleo São Paulo da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e diretora do Sindicato dos Médicos e Médicas de São Paulo, Carolina Pastorim Castineira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.